Boa noite a todos. É com muita alegria que nós estamos de volta aqui na Casa Espírita Cristã. E para iniciarmos a nossa reunião de hoje, vamos realizar uma leitura da lição número 108 do livro Palavras de Vida Eterna, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição 108 diz: Paz em casa. E em qualquer casa onde entrardes, dizei antes: paz seja nesta casa. Jesus. No Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 5. Compras na terra o pão e a vestimenta, o calçado e o remédio, menos a paz. Dar-te-á o dinheiro, residência e conforto, com exceção da tranquilidade de espírito. Eis porque nos recomenda Jesus, venhamos a dizer, antes de tudo, ao entrarmos numa casa: paz seja nesta casa. A lição exprime vigoroso apelo à tolerância e ao entendimento. No limiar do ninho doméstico, unge-te de compreensão e de paciência, a fim de que não penetres o clima dos teus, a feição de inimigo familiar. Se alguém está fora do caminho desejável, ou se te desgostam arranjos caseiros, mobiliza a bondade e a cooperação para que o mal se reduza. Se problemas te preocupam ou apontamentos te humilham, cala os próprios aborrecimentos, limitando as inquietações. Recebe a refeição por bênção divina. Usa portas e janelas sem estrondos brutais. Não movas objetos de arranco. Foge à gritaria inconveniente. Atende ao culto da gentileza. Há quem diga que o lar é o ponto do desabafo, o lugar em que a pessoa se desoprime. Reconhecemos que sim. Entretanto, isso não é razão para que ele se torne em praça onde a criatura se animalize. Pacifiquemos nossa área individual para que a área dos outros se pacifique. Todos anelamos a paz do mundo. No entanto, é imperioso não esquecer que a paz do mundo parte de nós. Vamos orar. Senhor Jesus, Divino Mestre, amigos e benfeitores espirituais, estamos aqui hoje nessa forma especial, preparada com todo carinho pelos nossos jovens, para podermos dar curso às nossas atividades da Casa Espírita Cristã. Esteja conosco, Pai, nesse momento, me amparando e me intuindo para que eu possa expor aquilo que estudei e para que possa tocar o coração dos nossos companheiros, dizer a palavra que eles precisam ouvir nesse momento, Senhor. Abre o coração daqueles que estão ouvindo essa palestra para que eles estejam receptivos. E nos ajuda, Pai, como sociedade, nesse momento tão delicado. Fica conosco, nos amparando e nos intuindo. Que assim seja. Bom, meus irmãos, boa noite. Eu adoro vir à Casa Espírita Cristã. Gosto muito de estar pessoalmente com vocês. Infelizmente, nós estamos aqui virtualmente, mas estamos unidos de coração. Quero dividir com vocês uma coisa. Não estou acostumada a falar pela internet. Não estou acostumada a falar sem olhar o rosto de vocês, as reações de vocês. Mas tenham paciência comigo. Vou dar o meu melhor aqui para a gente ter um encontro proveitoso. Mas desculpem aí se não for exatamente aquilo que vocês esperam de mim nessa noite. Decidi estudar com vocês no dia de hoje, propus esse tema, a casa. O nome do tema é O Amor nos Tempos do Cólera. Vou repetir. O Amor nos Tempos do Cólera. Bom, vocês devem estar estranhando esse nome para uma palestra, um nome bem inusitado. E eu vou explicar para vocês. O Amor nos Tempos do Cólera, para aqueles que não sabem, é o nome de um livro, de uma obra escrita de um escritor
chamado Gabriel Garcia Marques, um colombiano, que já desencarnou. Ele foi prêmio Nobel de Literatura no ano de 1982 pelo conjunto da sua obra. E ele morreu no ano de 2014, com 87 anos, depois de ser diagnosticado com uma espécie de demência senil. E é muito interessante isso, né, para um escritor, né, que dificuldade deve ter sido esse desencarne para o Gabriel Garcia Marques, tendo sido escritor durante toda a sua vida, desencarnar com uma certa demência senil. Mas cada pessoa, cada indivíduo tem a sua aprendizagem nessa jornada e certamente esse foi o planejamento dele. Mas é importante que eu deixe algo claro a respeito do livro O Amor nos Tempos do Cólera. O Amor nos Tempos do Cólera não é um livro da doutrina espírita, não é um livro espírita, mas ele é um livro muito interessante e se você tiver tempo nessa época de pandemia, eu sugiro a leitura. Você não precisa adquirir o livro, tem um PDF dele inteiramente gratuito na internet, basta você procurar. O Amor nos Tempos do Cólera. Esse livro, ele trata de uma história de amor que vai dos anos de 1880 até mais ou menos 1930. Ele trata de um triângulo amoroso entre uma mulher chamada Fermina, Juvenal, um rapaz, e Florentino, outro rapaz. O Florentino é um moço pobre por quem a Fermina se apaixona e que corresponde ao amor dela, mas pelo fato de ser pobre, o pai da Fermina não autoriza o casamento e destina ela ao casamento com um jovem médico muito promissor chamado Juvenal. O Juvenal gosta dela, trata ela com muito carinho, com muito respeito, mas não era exatamente aquela pessoa com quem ela queria se casar. E o livro trata desse triângulo amoroso e no final eu não vou contar. Claro que eu não vou contar porque eu não vou dar spoiler do livro. Quero que vocês leiam porque o livro é bacana a beça. Mas o interessante desse livro é que boa parte dele se passa durante um surto de cólera. Eu não sou médica, né? Quero deixar isso claro, mas quero falar um pouquinho do que é o cólera. Cólera é uma doença causada por uma bactéria que contamina alimentos e água. Normalmente, essa bactéria está presente nas fezes humanas. A água e o alimento são contaminados pelas fezes. Quando a pessoa ingere essa água ou esse alimento, ela adoece, né? A bactéria entra no organismo e adoece. E o cólera gera muito vômito, muita diarreia e a pessoa, muitas vezes, as pessoas morrem por desidratação nos surtos de cólera. Já houve diversos surtos de cólera na história da humanidade, inclusive no Brasil. O último surto de cólera no Brasil de que se tem notícia foi dos anos de 1991 até o ano de 2001, 10 anos de surto, tá, gente? Olha que doença interessante, né? E esse livro, O Amor nos Tempos do Cólera, se passa boa parte dele durante um surto de cólera. Na medicina, cólera é essa doença que eu acabei de explicar, mas na língua portuguesa, cólera, também não sou professora de português, tá? Vocês veem aqui que hoje eu não estou em nenhuma das minhas especialidades. Mas na língua portuguesa, cólera também tem um significado. Cólera, em português, significa ira, raiva, ódio. Isso significa cólera na língua portuguesa. Então, cólera, doença, e cólera no português, no significado de ira, raiva, ódio. Então, quando começou essa pandemia de coronavírus, eu não pude deixar de me lembrar da leitura que eu tinha feito há muitos anos atrás do livro O Amor nos Tempos do Cólera. Eu li O Amor nos Tempos do Cólera lá no 2º grau, e aí é um problema, né, Wendel? Porque quando a pessoa fala 2º grau, ela já denuncia a idade, né? Então, eu vou falar aqui como jovem. No ensino médio, eu li O Amor nos Tempos do Cólera e vou parar as lições de matemática por aqui,
vocês não ficarem fazendo muitas contas, tá? Mas eu li esse livro há muito tempo atrás, e quando começou a pandemia, eu me lembrei de ter lido o livro. E deixei isso para lá. Alguns dias depois, eu estava vendo o Globo News, e tem um canal, um programa nesse canal, chamado Globo News em Pauta, que passa à noite, onde diversos comentaristas tecem os seus comentários a respeito daquilo que foi tratado durante o dia, aquilo que foi notícia no dia. E um comentarista que eu gosto muito é o Jorge Pontual, que é correspondente da Globo News em Nova York. E ele fez uma correlação da Covid com o amor nos tempos do cólera. Falei, opa, já pensei nisso, mas deixei para lá. Aí, passados mais alguns dias depois disso, eu estava lendo uma notícia de jornal e o articulista fez correlação entre o amor nos tempos do cólera, o livro, e a Covid. Aí eu me revoltei, falei, espiritualidade superior, já entendi. Eu preciso reler o livro. Preciso reler O Amor nos Tempos do Cólera. E eu recomecei a reler o livro, é um livro grande, eu não terminei ainda de reler, mas eu percebi uma coisa que eu queria dividir com vocês. Como é que quando a gente lê uma coisa muitos anos antes, né? Como é que a gente às vezes não percebe certas situações, a gente interpreta de uma maneira, e quando a gente relê, a gente revisita o tema, a gente absorve de uma forma totalmente diferente. E eu tive percepções agora que eu não tive quando eu era mais jovem, na primeira leitura do livro. Então, como é que eu organizei a nossa palestra? Eu retirei 2 passagens do livro O Amor nos Tempos do Cólera para a gente comentar aqui. A primeira passagem é uma passagem que tem a ver mais com o nosso universo íntimo, com o nosso universo de convivência com os nossos familiares, com os nossos queridos, que estão tão juntinhos da gente nesse período de Covid. Essa primeira passagem é uma passagem mais intimista. E a segunda passagem que eu extraí do Amor nos Tempos do Cólera é uma passagem que tem mais a ver conosco nesse tempo de Covid, convivendo em sociedade. Então, essas 2 passagens. E por que eu vou fazer essa ligação do amor nos tempos do cólera com a Covid? Porque eu acho que se a gente está passando por isso agora, como coletividade, não é uma situação isolada numa cidade, num país, num estado, mas é uma situação que todo o planeta Terra está passando, direto ou indiretamente. Eu acho que Deus quer dizer alguma coisa para a gente. Não é possível, né? É uma situação muito extremada para não ter nenhuma lição para a gente retirar. E se a gente reler a questão 737 e seguintes do Livro dos Espíritos, nós vamos perceber que a Covid é um flagelo destruidor. Eu acho que vocês já tiveram uma palestra sobre isso recentemente ou vão ter. Mas só fazendo um pequeno parênteses, o que é um flagelo destruidor? É um mal, um aparente mal, de que Deus se utiliza para acelerar o nosso desenvolvimento moral e para fazer com que a gente desenvolva certos atributos, certas qualidades, certas características que numa situação de normalidade, talvez nós não desenvolvêssemos ou desenvolvêssemos muito lentamente. Então, essa aí é a tônica do flagelo destruidor. Então, tendo feito esse parênteses, eu vou à primeira passagem nossa do livro. E é uma reflexão, como eu disse, de nós, seres humanos, dentro da nossa família. É uma reflexão um pouco mais intimista. É uma reflexão que a personagem Fermina, que é essa moça que está no meio desse triângulo amoroso, que acaba casando com aquele homem que não era do desejo dela, é uma reflexão que ela faz depois de muitos anos de casada com aquele homem que não tinha sido seu eleito inicial. Ela faz essa reflexão depois de mais de 50 anos de casada para chegar à conclusão
de que ela o amava de certo modo. Então, segue a passagem dela. Vou ler para vocês. Coisa bem diferente teria sido a vida para ambos, para ela e para o marido, se tivessem sabido que era mais fácil contornar as grandes catástrofes matrimoniais do que as misérias minúsculas de cada dia. Mas, se alguma coisa haviam aprendido juntos, era de que a sabedoria nos chega quando já não serve para nada. Então, ela reflete e chega à conclusão de que é mais fácil contornar as grandes catástrofes do matrimônio do que as misérias minúsculas de cada dia. É essa a conclusão que ela chega. Então, eu quero falar para vocês um pouquinho de casamento em tempos de coronavírus. Olha só, gente, casamento em tempos de coronavírus. Nós, quando optamos por casar, a gente sabe que a gente vai conviver muito com o nosso cônjuge, mas não estava lá no contrato de casamento que a gente ia ter que passar por uma pandemia do lado do abençoado ou da abençoada, né? Não estava isso lá no contrato. Então, a gente está sendo obrigado a conviver com o nosso cônjuge muito mais do que o habitual, concordam? Muito mais do que aquilo que acontece no nosso dia a dia. E a gente está sendo obrigado a conviver com o nosso cônjuge de uma forma diferente, porque algumas comodidades do nosso dia a dia, não fosse o isolamento, que por si só já é difícil, algumas comodidades do nosso dia a dia, como, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tá? A nossa faxineira, ou a facilidade de pedir um lanche, ou a aula das crianças que está sendo online, a gente está sendo obrigado a conviver mais numa situação mais hostil, mais difícil. Concordam comigo? Então, olha só a reflexão que nos exige de como nós temos aproveitado essa oportunidade. Não sei se vocês conhecem, na questão 695 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos sobre o casamento. E os espíritos respondem a ele o seguinte: que o casamento é uma marcha no progresso da humanidade. Ou seja, casamento é uma marcha no progresso da humanidade. E logo após essa resposta, Kardec pergunta aos espíritos sobre a poligamia. O que é poligamia? Casamentos múltiplos, casar com mais de uma pessoa, estar casado com mais de uma pessoa ao mesmo tempo, né? Isso acontece muito em sociedades do Oriente Médio, acontece também em sociedades africanas até hoje, né? E eu poderia trazer um paralelo aqui para a nossa sociedade, que não aceita a poligamia, estar casado com mais de uma pessoa ao mesmo tempo, com a infidelidade conjugal. Eu gosto de fazer esse paralelo. Então, estar casado com mais de uma pessoa ao mesmo tempo, para as sociedades em que isso é aceito, ou ser infiel ao seu cônjuge, o que os espíritos dizem disso, né? Os espíritos respondem a Kardec que, paulatinamente, isso vai deixar de existir, porque isso deixar de existir é um progresso da sociedade. Então, eu fico me perguntando se essa pandemia de Covid não é exatamente a oportunidade que Deus precisava para que a gente supere as misérias minúsculas de cada dia que a personagem lá de O Amor nos Tempos do Cólera fala. E aí, para fazer essa reflexão, eu preciso pensar junto com vocês qual é a principal espécie de casamento que existe no planeta Terra. E o escritor Martins Peralva, no livro Estudando a Mediunidade, nos esclarece que a principal espécie de casamento que existe no planeta Terra é o casamento provacional. Eu não vou falar aqui das outras espécies de casamento, fazer um parênteses, Hugo, se quiser me chamar para falar das outras espécies de casamento, estou às ordens, tá? Eu sempre digo isso para o Chacur, eu sou
que nem o Sidney Magal, me chama que eu vou. Então, é só me chamar que eu venho falar para vocês dos outros tipos de casamento, com o maior prazer. Mas, nesse momento, eu vou falar só dos casamentos provacionais. Existem outras espécies, como os casamentos acidentais, casamentos afins, casamentos sacrificiais, mas hoje eu vou falar só dos casamentos provacionais, que são a maior parte. O que é um casamento provacional? Segundo o escritor Martins Peralva, que é a maior parte dos casamentos na Terra, como eu disse, é de casamentos provacionais. É um reencontro de almas, diz ele, para ajustes necessários à evolução de ambos. Reencontro. Logo, essas almas já estiveram juntas em um momento anterior. E elas, quando programaram reencarnar aqui no planeta Terra, fizeram a sua programação reencarnatória lá, dizendo, olha, a gente vai se casar, a gente vai ajustar isso, aquilo outro. Certo? Essa foi a programação. Isso é um casamento provacional. Então, eu e meu marido, por exemplo, nós, muito possivelmente, nosso casamento deve ser um casamento provacional, não tem como ter certeza, mas é um casamento provacional. Eu defendo para ele que é um casamento sacrificial, um espírito superior, que sou eu. Vocês podem ver a luz que está aqui atrás de mim, não é a Celsa, é a luz que emana da minha pessoa, mentira. Eu sou um casamento sacrificial, um espírito de luz que casou com um espírito inferior como ele. Mas ele reforça que é um casamento provacional. Gente, brincadeira, que vocês conhecem meu marido, então vocês devem estar aí zombando dele, que nem eu sempre zombo, como ele está assistindo ali na outra sala, também tem que aproveitar a oportunidade, né? Mas o casamento provacional, eu e ele, nós programamos no plano superior, antes de nós reencarnarmos, que nós iríamos juntos ajustar tais e tais e tais situações. Ok. Mas isso é fácil? Não. Não é fácil. E como é que a gente vai resolver esses ajustes? Como é que a gente vai fazer esses ajustes? Através do diálogo. Então, meninos, preparem-se. Eu estou pedindo para vocês discutirem a relação com a esposa, com a noiva, com a namorada, com a companheira, durante a pandemia, que não tem nem para onde fugir, não pode sair de casa, estamos em isolamento social, então você vai ter que discutir a relação e resolver a relação. É através do diálogo. Olha o que nos diz Joana de Ângeles no livro SOS Família, capítulo 6, que fala do desquite e divórcio. Imprescindível, diz Joana de Ângeles, que antes da atitude definitiva para o divórcio, tudo se envide, tudo se faça em prol da reconciliação, da reaproximação. Ainda mais considerando quantos filhos merecem que os pais se imponham uma união respeitável, de cujo esforço muito depende a felicidade deles, os filhos. Então, o que Joana de Ângeles nos diz? Antes de decidir se divorciar, tem que tentar de tudo para se reconciliar. E o que é esse tudo? Começa no diálogo, como eu já iniciei. Começa na conversa. Começa falando de tudo. Mas dialogar sobre o quê? Sobre tudo. Se o seu problema é financeiro, converse com o seu cônjuge. Se o seu problema é no seu trabalho, no trabalho dele, que está impactando na relação, converse com o seu cônjuge. Se o problema são os filhos, converse com o seu cônjuge. Se o problema é a sogra, o sogro, a família, converse com o seu cônjuge. Se o problema é de natureza sexual, converse com o seu cônjuge. Sexo é vida, faz parte da vida de um casal saudável. E, além da conversa, além do diálogo, o que nós temos? Atitudes. Palavra vazia não adianta. Então, vamos falar um pouquinho das misérias minúsculas de cada dia que a personagem Firmina nos fala? Então, se você acha que você pode, de repente, cooperar mais na administração da sua casa nesses tempos de coronavírus, não espera o seu cônjuge pedir, não. Faz. Vai pegando e vai fazendo. Se você acha
que você poderia ser um pouquinho menos áspero na hora de falar, não espera que seu cônjuge reclame, não. Seja mais gentil. Estou falando besteiras, tá, gente? Coisas simples, porque eu estou falando de misérias minúsculas de cada dia. Se você sabe que pequenas coisas agradam o seu cônjuge, não sei, gente. Tipo, fazer a barba para o homem, não ficar de camisola o dia inteiro para a menina, para ambos, fazer uma comidinha que agrade, vá fazendo. É a oportunidade que Deus está nos dando, é flagelo destruidor, é a oportunidade para a gente desenvolver características que a gente não tem, ou que a gente tem muito pequenininho. E por que a Fermina chega a essa conclusão? Que é mais fácil superar as grandes catástrofes do casamento do que as misérias minúsculas de cada dia. Porque as grandes catástrofes do seu casamento, meu irmão, são claramente excepcionais. Mas as misérias minúsculas de cada dia, como ela disse, acontecem todo dia. Então, faz a sua parte. E o seu cônjuge que está aqui ouvindo vai fazer a dele também. E vocês vão sair da Covid com um casamento muito mais forte, muito melhor do que quando vocês entraram, eu tenho certeza. Mas eu gosto, quando eu vou falar de casamento provacional, de deixar sempre claro, para acalmar o coração de alguns irmãos, uma coisa. Quero que vocês me entendam bem. A doutrina espírita não condena o divórcio, não condena. Para quem quiser se aprofundar mais sobre o tema, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulos 22, itens 1 a 4, quando os espíritos tratam da indissolubilidade do casamento. À luz da doutrina espírita, o casamento da Terra não é indissolúvel, mas, como nos diz Emmanuel no livro Vida e Sexo, o divórcio é livre escolha do casal e não cabe a ninguém estimular o divórcio. Não cabe a você, mocinha, falar para aquela sua amiga assim: larga esse homem, que ele não te merece. Não cabe a você, rapaz, falar assim: ô, mas você continua com essa mulher que megera. Não, isso não te compete. O divórcio é livre escolha do casal, como nos diz Emmanuel em Vida e Sexo, como nos disse Joana de Ângeles em SOS Família, que eu já citei. Não nos cabe estimular o divórcio. É diferente de situações graves, violência doméstica, por exemplo, graves ameaças. Aí não se trata de estimular sem qualquer sentido o divórcio. A gente não deve estimular o divórcio em situações corriqueiras das misérias minúsculas de cada dia. Agora, em momentos graves, não se trata de estimular o divórcio, trata-se de aconselhar a pessoa para que aquela programação reencarnatória seja temporariamente interrompida para uma retomada posterior, seja nessa encarnação, seja numa encarnação vindoura. Mas o que eu queria deixar claro é que nós vamos sair dessa Covid mais fortalecidos nos nossos casamentos e que não nos compete estimular o divórcio, salvo em situações excepcionais, como eu já pontuei aqui para vocês, e que é a oportunidade que Deus está nos dando para nós melhorarmos ainda mais o nosso casamento. Certo? E chego agora, encerro essa primeira passagem, que, como eu disse, é uma passagem mais intimista, para passar para o segundo momento da nossa palestra, que tem a ver com uma passagem do livro que nos enxerga mais como sociedade. Nós, seres humanos, inseridos num grupo amplo, num grupo grande. Mas antes de começar propriamente essa passagem, eu quero lembrar vocês do tríplice aspecto da doutrina espírita. O que significa o tríplice aspecto da doutrina espírita? Representação, que muitos de vocês certamente já estudaram lá nas aulas do ESG, o estudo sistematizado da doutrina espírita,
Doutrina espírita é uma pirâmide com 3 vértices, que são religião, ciência e filosofia. Então, doutrina espírita é ciência, filosofia e religião. No vértice superior da pirâmide, a doutrina espírita é religião, pois ela nos liga a Deus, ao divino, à inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, como consta do Livro dos Espíritos, questão número 1. A doutrina espírita também é filosofia, na medida em que ela nos faz questionamentos essenciais: de onde eu vim, para onde eu vou, por que estou aqui. Ela também é filosofia. Mas a doutrina espírita é ciência. A doutrina espírita se baseia em métodos científicos. Lembram-se que Kardec, o codificador da doutrina espírita, não o inventor, mas o codificador da doutrina espírita, ele era um cientista e se utilizou de métodos científicos para codificar a doutrina espírita. Lembram-se disso? E que ele, na Revista Espírita, do ano de 1864, nos disse que, caso em algum momento a doutrina espírita entre em rota de colisão com a ciência, devemos permanecer com a ciência, nos disse Kardec. Lembram-se disso? Então, pegando esse gancho da doutrina espírita como ciência em tempos de coronavírus, eu quero lembrar vocês que a maior parte dos cientistas brasileiros, dos cientistas estrangeiros, dos estudiosos do tema, dos médicos, dos infectologistas, de todas aquelas pessoas que se dedicam ao estudo da pandemia, eles nos dizem que, nesse momento, a única arma de que nós dispomos para suavizar um pouquinho a curva de contágio é nos mantermos em isolamento social. Ou seja, não sair na rua, exceto para situações emergenciais e imprescindíveis. Vou te contar uma coisa. Não é imprescindível caminhar na praia. Ah, mas eu adoro. Ah, mas é o ar livre. Ah, mas todo mundo está fazendo. Você pode fazer o exercício físico dentro da sua casa. Tem 1 milhão de aulas pela internet, pelo Instagram, gratuitas. Ah, como eu ouvi outro dia de uma... Ah, mas eu preciso fazer o cabelo porque eu não posso ficar dentro de casa presa com esse cabelo pico e branco. Deixa eu te contar uma coisa. Você pode pedir a sua tinta do cabelo pela internet, ela vai chegar no seu prédio, na sua casa, você vai pintar o seu cabelo na comodidade do seu banheiro e não precisa sair de casa. Estamos em momento de isolamento social. Portanto, se você é espírita, se você acredita na doutrina espírita, se você acredita na doutrina espírita como ciência, e se você acredita nas palavras de Kardec, que devemos permanecer sempre ao lado da ciência, permaneça ao lado da ciência. Eu consigo compreender, como eu vou falar daqui adiante, todas as dificuldades que o isolamento social causa, seja sob o aspecto individual da nossa saúde mental, seja sob o aspecto econômico da economia do nosso país, eu consigo compreender tudo. Mas a nossa contribuição nesse momento com a nossa sociedade é permanecermos em isolamento social. E eu vejo muitos irmãos, especialmente aqueles da vertente protestante, a nos citar Salmos 91, Salmo 91, versículos 10 e 11, que diz: praga alguma chegará à tua tenda, pois os teus anjos, os anjos de Deus, deram ordem a este respeito. Então, praga nenhuma vai chegar na minha casa, eu não vou ser contaminado pela Covid, porque os anjos de Deus assim não querem. E depois de muito estudar essa passagem, eu me recordei que o livro de Salmos, a maior parte dos Salmos tem autoria atribuída ao rei Davi. E o livro de Salmos tem uma finalidade específica. E quando a gente lê o livro de Salmos, a gente não pode esquecer dessa finalidade. Qual é essa finalidade? A finalidade do livro de Salmos
era ser um inário, inário com H, de hino. O que é um inário? Ser um inário é ser um instrumento para ser utilizado durante as orações, durante os momentos de louvor. São orações, são preces, são cânticos, são pedidos. Não são determinações. Deus não disse que praga nenhuma adentrará a tua tenda. É o homem pedindo a Deus que praga alguma adentre a sua tenda. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte: fique em casa. Se você puder, se você não trabalha em atividade essencial, se tiver jeito, fique em casa. Olha a tecnologia aqui, nos proporcionando estarmos em casa e juntos de coração ao mesmo tempo. Então, pegando aí esse gancho, eu vou para a nossa segunda passagem do Amor nos Tempos do Cólera. E essa passagem se refere ao personagem Juvenal. O Juvenal era o marido da Fermina, que fez a passagem anterior, era aquele médico que ela não amava muito, mas que o pai obrigou ela a se casar com ele, e ela acabou, depois de muito tempo, descobrindo que o amava. Olha o que o Juvenal falava, pensando, refletindo sobre a própria vida dele. Ele chegou a essa conclusão. Assim mesmo, se definia como um pacifista natural, partidário da reconciliação definitiva de liberais e conservadores para o bem da pátria. E a sua conduta pública era tão autônoma que ninguém o contava como seu. Os liberais o consideravam um reacionário das cavernas. Os conservadores diziam que só lhe faltava ser maçom. E os maçons o repudiavam como um clérigo emboscado a serviço da Santa Sé. Seus críticos menos sangrentos achavam que ele não passava de um aristocrata extasiado com as delícias dos jogos florais, enquanto a nação se esvaía no sangue de uma guerra civil interminável. Então, esse personagem era um pacifista, ou seja, alguém que não queria briga com ninguém. Ele queria unir as pessoas. E eu acho que isso, gente, tem um aspecto fundamental para a gente refletir nesse momento aí da nossa vida em sociedade, especialmente no Brasil. Vocês já perceberam como é que o nosso país anda polarizado? O grupo A que odeia o grupo B, e aí o grupo B que odeia o grupo A, então eles não se falam, eles não conversam, eles não conseguem dialogar? As pessoas que pensam de forma diferente, ultimamente, elas não têm tido nenhum cuidado, nenhum tato na hora de colocarem as suas posições. Eu não estou falando do grupo A, do grupo B, eu estou falando das pessoas em geral. As pessoas se sentam atrás de um computador e se sentem invencíveis. Elas acham que elas podem falar o que elas quiserem, da forma como elas quiserem, que não há problema nenhum. Não é assim. Tá? E nós, que somos espíritas, temos uma responsabilidade diferente nesse particular. O que nós devemos fazer nesses casos? Eu pergunto a vocês. Vou citar aqui a parte da oração de São Francisco de Assis, que é atribuída a São Francisco de Assis, que nos diz o seguinte: onde houver discórdia, que eu leve à união. O que nós, espíritas, devemos fazer nesse momento de pandemia? Polemizar? Incitar o ódio? Reclamar? Xingar? Bradar aos quatro ventos? Não. Se nós formos questionados a respeito do nosso posicionamento, do que nós devemos fazer, eu penso, como já expus anteriormente, que nós devemos seguir a ciência e, portanto, nos mantermos em isolamento social. A minha comadre, que eu amo, se eu não amasse, não era a madrinha dos meus 3 filhos, a minha comadre, que eu amo muito, é protestante e cita constantemente lá o Salmo 91, como eu disse, e rebeldemente
tem saído do isolamento e não tem se mantido em isolamento social. Eu, Diana, não peco por omissão. Aplico Tiago, capítulo 4, versículo 17. Aquele que sabe o que fazer e não faz, peca. Portanto, todas as vezes que ela pergunta a minha opinião, eu me armo de paciência, falo com a voz mais linda do mundo, com o sorriso mais lindo pela internet, e digo, eu acho que você não devia fazer isso. Você é grupo de risco, você é mais velha, você não devia fazer isso. Mas fica a seu critério, eu estou aqui para te apoiar e para te ouvir. Eu não peco por omissão, eu digo o que eu penso, mas eu pego aquilo que eu tenho para dizer, embrulho num papel de presente e entrego a ela. E o que as pessoas têm feito ultimamente? Elas pegam aquilo que elas querem dizer, embrulham num papel de pão, botam um pedregulho e jogam na cara da outra pessoa. É isso que não pode. Você pode falar o que você quiser, meu irmão, com todo o respeito. Nós estamos numa democracia, onde as pessoas, guardados os devidos limites de civilidade, podem falar o que quiser. Eu posso não concordar com nada do que você diz, mas eu vou morrer defendendo o seu direito de dizer o que você pensa. Com gentileza, com educação, com cordialidade, com civilidade. E é assim que eu sugiro que vocês o façam. Onde houver discórdia, que eu leve à união. Eu compreendo aquele que pensa diferente de mim, mas eu tento unir o grupo. E se os nossos líderes, e eu não estou falando aqui de nenhum líder em específico, seja o presidente, o governador, o prefeito, o juiz, o síndico do seu prédio, e se os nossos líderes tomam uma posição que não é aquela mais adequada? E aqui não estou discutindo, volto a reforçar, se você é de direita, de esquerda, de centro, se você concorda com o líder A, com o líder B, não estou discutindo isso. Se ele adota, se o nosso líder, seja ele qual for, adota uma posição com a qual a gente não concorde, o que nós temos que fazer? Lembro do que Paulo nos diz na Epístola a Timóteo. Paulo nos diz: oremos pelos reis e por todos os que estão em eminência, em destaque, para que tenhamos uma vida justa e sossegada em toda piedade e honestidade. Eu não estou aqui acusando nem defendendo líder algum, mas eu estou trazendo o seu papel, meu irmão, de espírita. O que você deve fazer pelo seu líder com o qual você não concorda? Ore pelo seu líder. Emane amor, compreensão, carinho para esse seu líder, mesmo se você concorda com ele, moleza. Se você não concorda, mesmo assim, faça um esforço. Evangelho segundo o Espiritismo nos diz que o coração não bate da mesma forma pelo amigo ou pelo inimigo, com aqueles com quem a gente concorda e com aqueles com quem a gente não concorda. Seu coração não vai bater do mesmo jeito, mas tente emanar amor, certo? Olha o que o livro Palavras de Vida Eterna nos diz, comentando a epístola de Paulo aos Timóteos, na lição de número 39. O apóstolo Paulo nos lembra o amparo espiritual que devemos àqueles que suportam na fronte a coroa esfogueante da autoridade, comandando, dirigindo, orientando, esclarecendo e instruindo. São eles, os nossos líderes, os nossos irmãos, conduzidos à eminência do poder e da fortuna, da administração ou da liderança, que carregam consigo tentações e provas ocultas de toda espécie. Não é fácil estar na posição dos nossos líderes. E eu não estou justificando, volto a repetir, tal atuação ou qual atuação, fazer A ou fazer B. Eu não estou justificando, mas eu quero dizer que são muitos aspectos envolvidos. Muitos, inúmeros. Nós somos 202 milhões de indivíduos só no Brasil. Então, é difícil agradar todo mundo.
Eu não volto a dizer, não estou justificando conduta A, B, C, não estou justificando. Mas eu quero dizer que não é fácil ser líder também. Então a gente também tem que se colocar um pouquinho no lugar. Não nos esqueçamos, pois, continua o livro Palavras de Vida Eterna, da oração pelos que dirigem, auxiliando-nos com a bênção da simpatia e da compaixão, para que se desincumbam zelosamente dos compromissos que lhes selam a rota. Então, oremos para que eles consigam se desincumbir dos compromissos que eles têm, que são graves e sérios e severos, tratam da saúde, do bem-estar de 202 milhões de pessoas só aqui no Brasil, certo? Oremos também para que vivamos a partir do sadio exemplo deles. Precisamos muito de líderes que nos deem exemplos, né? Estamos precisando disso. Na verdadeira caridade uns para com os outros, sob a inspiração da honestidade, que é a base da segurança em nosso caminho. Então, vibrar ódio para os nossos líderes, concorde você com eles ou não será útil nem para você, nem para eles. É, sobretudo, falta de caridade. E nós que somos espíritas não podemos nos permitir isso. Então, oremos pelos nossos líderes, para que eles sejam intuídos, iluminados, instruídos e tenham nos seus corações a tranquilidade necessária para tomar as decisões necessárias a nos conduzirem nesse momento de pandemia. O que eu quero finalizar para vocês, meus irmãos, é dizer o seguinte: nesses tempos de cólera, a doença, comparando o Covid com a cólera, a doença, nós precisamos de muito amor nos nossos corações. Amor nos tempos do cólera, doença. Mas, nesses tempos de cólera, raiva, ira, ódio, que nós temos visto tanto em nossa sociedade, muito infelizmente, nós também precisamos de amor nesses tempos de cólera. Amor nos tempos do cólera, a doença, e amor nos tempos do cólera, a raiva e a ira. Emanemos amor, meus irmãos. Muito obrigado pela paciência, pela generosidade de vocês de me ouvirem nessa noite. Fiquem com Deus, fiquem em paz, mas fiquem em casa, se puderem. Um beijo muito grande de todos os companheiros da União Espírita Caminho e Luz, diretamente para vocês, nossos amados irmãos da Casa Espírita Cristã. E venham nos visitar.